Então, agora, depois que começa. Eu cumprimento todo mundo como se eu já não tivesse cumprimentado, tá, gente? Então, bem-vindos ao concerto de poesia do IEL, concerto de março. É uma alegria contar com vocês aqui. No Rio está uma tarde muito quente, não é? Então, eu acho que só a poesia mesmo, assim, para dar um refresco. Eu não sei como é que vocês estão se virando, mas tá difícil, né? Então, gente, esse concerto, conforme o Nuno acabou de colocar num recado aí, né? É um concerto muito especial, né? Ele vai trazer para vocês uma poeta que ela não está na mídia o tempo todo, tá? Ela trabalha silenciosamente e também não é uma poeta assim prolífica, ela não tem 300 livros, não publica um livro por ano, né? Ela publica pouco, ela tem muita parcimônia, né? Na publicação. Acho que ela está a merecer uma obra completa, está a merecer uma obra completa, um livro que reúna o seu trabalho. E já participou do concerto em outros momentos, ao vivo, quando nós fazíamos no nosso espaço, né? Então, mas eu e o Nuno quisemos trazer a Lila aqui para que ela já estava na nossa programação e estamos realizando, né, esse desejo de trazê-la aqui para que vocês possam conhecer melhor. O concerto de poesia tem esse objetivo, né? A gente trata de, no máximo, trazer 2 pessoas, mas, em geral, quase sempre um poeta, porque ele é um mergulho na obra do poeta, não é? E a tônica é sempre a de muita leitura de poesia para que as pessoas possam ouvir essa voz, que é a voz muito particular desse poeta. Então, hoje, vocês vão ter essa alegria de conhecer essa maranhense que mora no Rio há muito tempo, está quase carioca, uma caminhante do Rio de Janeiro, caminha muito pelas ruas do Rio, tá? E nessa caminhada ela traz os poemas, eu acho, assim, na sacola. A tiracolo, né? ou numa sacola. Queria, então, assim, com muita alegria anunciar e trazer. Ela hoje está aqui na minha casa, ela está do meu lado, e agora é ela que vai ocupar esse lugar, e eu vou lá para o meu iPhone, e vou hoje acompanhar pelo iPhone toda a nossa. Vou passar a palavra para o Nuno, que é o Nuno que faz a interação, e eu também, às vezes, interfiro, às vezes eu faço um pouquinho. Nós fazemos um bate-bola, e depois também vocês vão entrar mais ao final. Gente, muito obrigada pela presença. Obrigada, Lila, pela presença, por essa chance que você nos dá poder ouvir a sua poesia. Ela entra e eu saio. Bom, bem-vinda, Lila. Uma alegria ter você aqui, né? Estão todos me ouvindo bem? Todo mundo me ouvindo bem? Tá, obrigado. Bom, a Lila, a Suzana, né, já apresentou, acho que, embora a Suzana tenha dito que é uma poeta que está fora da mídia, que não busca holofote, etc., mas ela é muito conhecida de várias pessoas aqui, né? A gente acompanha o trabalho dela, é um trabalho assim de uma densidade muito representativa, né? Inclusive a poeta já premiada, né? A Lila ganhou o Prêmio Paraná de Literatura em 2012, né? Com o livro As Maçãs do Antes, esse aqui, um belíssimo livro, né? Ganhou também o segundo prêmio literário da editora Escortece, com A Idade das Águas. Esse aqui também é um belíssimo livro, assim, se vocês encontrarem, sugiro que adquiram para ler, são livros muito bonitos, vamos falar sobre eles aqui, né? E também ganhou um prêmio da coleção Vertentes 2013, realizado pela Universidade Federal de Goiás, com o livro infanto-juvenil Caixa de Guardar Amor. Esse ainda não tenho, mas vou correr atrás, porque da literatura infanto-juvenil também me interessa muito. E, enfim, é isso, Lila. Uma alegria ter você aqui.
A dinâmica, você como está sempre com a gente, né? Tá aqui, já acompanha o concerto há muitos anos, né? E já esteve presente, já conduziu também, né? Em algum momento. Você sabe a dinâmica. Eu queria que a ideia é que a gente faz algumas perguntas, você responde brevemente e fala 3 poemas e a gente vai nessa dinâmica, né? Eu queria saber como é que foi a sua aproximação com a poesia fazendo uma observação antes da sua resposta. Você tem pela escrita dos seus poemas, e por isso que a Suzana também chamou a atenção, que é o fato de você, entre aspas, não ser uma poeta prolífica, que lança um livro por ano, etc., isso nos passa a ideia de uma profunda elaboração, né? De você ter um cuidado com o verso, com esse artesanato do verso. Então, eu queria saber, e acho que todo mundo, como é que foi construído, como você construiu essa voz. Boa tarde. Eu queria primeiro agradecer ao convite da Suzana Vargas. Eu agradeço muito, estou muito feliz de estar aqui. Agradecer a você, Nuno, agradecer a esses amigos queridos e a todas as pessoas que estão me ouvindo. A minha poesia, eu comecei a ler poesia já desde criança. A poesia entrou muito cedo na minha vida. E de uma forma bonita. Eu tive uma amiga na infância, em São Luís, e a mãe dela era diretora de uma escola pública. Então, na casa dessa minha amiga Edinalda, tinha muitos livros, e ela me emprestava. Então, eu li tudo sobre Andersen, os irmãos Grimm, eu li todos esses livros, e ela sempre me emprestava mais de um livro. E eu lembro que uma das vezes veio um livro menor e que era da Cecília Meirelles. Eu não sei se era tudo da Cecília, eu só sei que quando eu abri esse livro, tinha um poema da Cecília, que é um poema lindo da Cecília Meirelles, que é Leilão de Jardim, e o primeiro verso é maravilhoso, porque diz: quem me compra um jardim com flores? Eu acho que a minha paixão começou ali. E, a partir dali, eu quis ler, porque eu gostei de ver o poema distribuído ali na página do livro. E comecei a me interessar ali pela poesia. E também a querer fazer, né? Mas, enfim. Então, tudo nasceu ali. Agora, eu tive a sorte, Nuno, de ter 2 professoras no primário que gostavam de poesia. E depois eu tive uma professora maravilhosa, que foi do ensino fundamental até o primeiro ano normal. Ela é a professora Marli Cunha. Ela era irmã de um dos grandes poetas lá de São Luís, que foi o Carlos Cunha. E essa professora incentivava muito, não só a leitura, como eu entregava alguns que não eram poemas, né? Eram coisas horrorosas, mas, enfim. E ela me incentivava, ela lia. Eu cheguei, inclusive, a conhecer o Carlos Cunha. Então, tudo começou daí, essa paixão, porque, na verdade, eu tenho uma enorme paixão pela poesia. Se eu tiver que acordar mais cedo para fazer um poema, eu acordo. Então, eu estou sempre à disposição. Não tem aquele verso maravilhoso da Adélia Prado, que o nome do poema é Paixão, que ela diz assim: de vez em quando Deus me tira a poesia. E eu sempre peço: não me tire nem de vez em quando. Então, a poesia está muito presente na minha vida. Eu reverencio a poesia. Eu acho que, em primeiro lugar na minha vida, vem a poesia. Depois vem todas as outras coisas. É paixão mesmo. A poesia, para mim, de um modo geral, ela é vermelha. É lógico que ela também é amarela, que é uma cor que eu gosto muito, é azul, mas ela é, sobretudo, vermelha por causa da paixão que eu tenho, não só em ler, mas em escrever. Embora eu escreva muito e coloque muita coisa fora. Agora, eu tenho umas manias, né? Eu escrevo muito, tudo à mão, e coloco numa pasta. E eu deixo os poemas dormirem ali um tempão. E tem uns que eu rasgo mesmo, porque não tem jeito. Então, é isso.
Então, eu queria que você falasse, assim, nessa primeira bateria, né, 3 poemas para a gente. À sua vontade, né? Não sei se você vai seguir uma ordem cronológica ou se você vai fazer uma ordem aleatória. Não, eu peguei poemas dos livros e poemas novos. Mas eu vou começar com um poema de amor, porque o amor é um tema recorrente na minha poesia, inesgotável. Já fui tão antiga querendo ser feliz, mas ele chega louco demais para o meu corpo. Me arrasta porque sabe que serei magma neste doce deslumbramento das marés altas. E feito um guerreiro, suas mãos tocam onde só existe falta. Este homem me habita com fúria e pássaros. Dor. É duro pensar alto quando se tem 1,60 m. Olho minha irmã, casa, marido, filhos. Posso ser feliz assim? Não. Vejo as borboletas que estão em volta. Cabem nesses ombros o peso do mundo, um caminhar solidário com um calçadão. Eu sei, porque não desprezo as ruazinhas estreitas, a casa de porta coral. Ali sentada, há um nó nas lembranças e um cheiro de pó que dá saudade. Lê mais um. Duas irmãs. Vermelha, a voz de rosa, na sua exaltada forma de ser. Diferente de Estela, escandalosamente aberta, entre o ser vermelho da rosa e o que fazem de tão diferente para serem irmãs. Vermelha, das fúrias sem remorso, o acuado prazer do que poderia ser belo, mas é rosa, já Estela, se desdobrando em nomes, diante do espelho e da rosa, maravilhosamente amarela. Obrigada. É para ler mais? Não sei. É para ler mais, Nuno? Mais 2? Eu não estou te ouvindo, não estou te ouvindo. Desculpa, o microfone tá. Desligado, não tinha. Ligado, não tinha. Eu desligo quando você está falando os poemas para não ter interferência, né? Quando a gente mergulha nos seus livros, né? A gente observa primeiro, eles têm uma consistência, cada um deles tem uma consistência de um conjunto de metáforas específicas e com um determinado recorte, que são... E também existe um outro lado, que existe um olhar que perpassa todos eles. Assim, existem algumas metáforas que vão percorrendo todos os livros, né? Eu queria que você falasse, a princípio, basicamente do primeiro livro, não é o primeiro, ele é o segundo, mas é o primeiro que eu conheço, né, que eu li todo, que é A Idade das Águas. E como é que você... O que te tocou naquele momento de escrita desses poemas, onde você foi realmente fazendo essas metáforas todas ligadas à água, né? Rio, mar, etc. Navegação. Eu demoro muito tempo na escrita de um poema. E a minha poesia, na verdade, é uma poesia... Eu gosto dos lugares comuns, é uma poesia feita do cotidiano, e porque eu acho assim, os lugares comuns é sempre um desafio, mas a minha poesia é muito ligada ao cotidiano. Por quê? Porque a minha poesia nasce do olhar. Eu tenho necessidade de olhar. Então, toda a minha poesia passa primeiro pelo olhar, depois vem o resto. E eu tenho essa preocupação de... Eu leio muito em voz alta. Eu leio diversas vezes. Eu pareço uma louca do quarto, lendo em voz alta, porque aí eu consigo escutar o que não está bom,
e que eu posso mudar para melhor. E eu gosto, quando eu digo que eu pego muito esses lugares comuns, eu pego, às vezes, um ditado popular. Eu tenho um poema, só para ficar mais clara a minha fala, eu tenho um poema que eu fiz para o meu pai, que é diário, e os 2 primeiros versos dizem o seguinte: emoldurei o rosto daquele pai para que o ditado não fosse esquecido. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, eu me aposto muito dessa coisa de olhar. Eu olho, escrevo, eu fico sempre muito atenta. Eu tenho cadernetas, caderninhos dentro da bolsa, porque é tudo no papel. Eu anoto, às vezes, uma imagem. O que aquela imagem me causou? E venho para casa e escrevo o poema. É lógico que a maturidade... antes eu tinha muita pressa, né? E depois a maturidade tem uma coisa maravilhosa, né? Você vai ficando muito mais cuidadosa. Então, por exemplo, a idade das águas foram os anos de oficina, né? Porque as oficinas têm essa coisa maravilhosa de, primeiro, te ensinar a ler, segundo, de você não ter tanta pressa em publicar, né? E a água, eu sou louca pelo mar, embora eu não saiba nadar, eu não sei nem boiar, eu sou horrorosa, mas eu adoro o mar. E eu nasci numa ilha, né? Então, eu tenho toda essa ligação afetiva e essa ligação maravilhosa. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, acho que sim. Fale, então, 3 poemas para a gente, para que a gente possa mergulhar nesse universo. Magma. Como se tudo em mim fosse mais, sou eu que me lanço às pedras. Deixo a faca no peito sem morrer. Há um fogo no corpo se fechando em ciclo. Esse poema, começando do fim. Inferno, partilha, nada me restitui a inocência. Ainda que o sol no café da manhã seja mais um ofício de querer a lição. O hábito de sofrer diverte. Acontece. Não tenho o coração no lugar certo, mas não movo montanhas para ser amada. É a mão livre que meus desejos se espalham no teu corpo. Se sou feliz à beira do abismo, eu me debruço. Sou feita de músculos, gestos. Cada gemido é só mais um galope, e meu coração voa. Ele é o grande senhor das tormentas, que crepita na noite, que vai de um lugar a outro, de uma rua a outra, como se de repente tivesse a posse. Sem remédio, a vida se entrega. Esse poema que eu vou ler, ele é dedicado à minha amiga querida, essa escritora de literatura infanto-juvenil maravilhosa, se chama Márcia Cristina Silva, e eu dediquei esse poema à Márcia, porque eu sou uma leitora de literatura infanto-juvenil, e quando eu li esse livro da Márcia e vi o título é maravilhoso, Olhos de Violino. Eu levei um tempão, mas foram meses querendo colocar essas 2 palavras num poema, até que eu consegui. Então, esse poema é dedicado à Márcia, que escreve lindos livros de literatura infanto-juvenil. O título do meu poema é Pensei que Sabia. Quis ter olhos de violino quando a borboleta amarela pousou no meu ombro. Achei que se ficasse completamente imóvel, a esperança, já despida de verde, pudesse ser amarela. Suavemente virei o rosto. Vi pequenas linhas brancas em suas asas. Pensei, a poesia começa assim. Não me importei na demora de seus movimentos. Continuava ali, dando a exata dimensão de como se constrói o poema. E me senti vulnerável, mas havia a simples alegria de saber.
As melhores palavras estavam pousadas no meu ombro esquerdo. Maravilha. Obrigada. Eu vou juntar aqui uma pergunta feita pelo Jacinto Correia, que, aliás, é um poeta da pesada, que eu já tive a alegria de assistir aqui pelas Noites Cariocas, né? Já nos esbarramos assim, e ele faz uma questão muito interessante que estabelece uma dualidade que eu gostaria realmente que você falasse. Ele diz: gostaria que Lila falasse um pouco sobre a poesia escrita e a poesia falada, já que ela domina tão bem as duas frentes. Eu acho essa percepção dessa, talvez, dicotomia, né? Quando a poesia... Porque a poesia, às vezes, tem aquilo da gente ler em silêncio, né? Eu gosto muitas vezes de ler a poesia em silêncio, mas também gosto, como falei aqui, já gostei de ouvir o Jacinto algumas vezes. Você, já vi você falar poesia, Lila, duas vezes, foram só duas, mas vi, gostei, enfim, outras pessoas. Então, que você falasse sobre essa dicotomia ou essa não dicotomia, enfim, como é que você vê isso, essa articulação? E depois fale 3 poemas antes. Eu acho que existe, sim. Por exemplo, eu tive muito cuidado na hora que eu escolhi os poemas para serem lidos, porque eu acho que tem, sim, poemas que você pode dizer, e tem outros que é isso que você falou, que são, ou você tem que ter o papel, né, ou é para ler em silêncio. Então, eu acho que algumas poesias se prestam muito a isso, de você dizer isso não quer dizer que sejam os poemas mais fáceis, não é isso. Mas eu acho que eles têm um papel melhor. Por exemplo, quando eu digo um outro poema que eu tenho, Ferocidade Súbita, que é um poema escancarado de amor, quando eu digo escancarados passos dou em nome da paixão, então, um poema desse, ele pode ser lido tranquilamente, sem um papel, ou como alguns que eu li aqui. E outros não. Por exemplo, eu tenho um outro poema do meu livro, As Maçãs de Antes, eu até esqueci, aliás, o título é As Maçãs de Antes, não é um poema para ser dito, é um poema que você tem que ter o papel. Ele é mais difícil, não. Eu não sei explicar direito, mas eu concordo, sim. E o Jacinto Fábio, ele sabe como ninguém, né? Porque o Jacinto, fazendo os recitais dele, ele é um espetáculo. Não é só por ser meu amigo e meu irmão querido, Concordo. mas ele faz isso muito bem. Ele faz isso muito bem. Então, fale 3 poemas para a gente. Mais 3, né? Carta para Fernando Pessoa. Os erros que cometi, às vezes, parecem gatos brincando na rua. Não me aborrecem, não fazem perguntas, apenas olham. Sou uma mulher feliz. Publiquei meu primeiro livro aos 42 anos de idade. Aos 42 anos, sabia quem amava. Não me perguntem se fui correspondida. Amar tem sempre uma multidão e 2 botões abertos na blusa lilás, mas o amor não é lilás. Volta e meia, os gatos me fazem esquecer esta corda bamba, esticada, onde me equilibro. E tudo começa, termina no lado esquerdo. Eu, canhota, equilibrista. Eu, desgraçadamente feliz. Obrigada. Incoerência. Acordo querendo subir pelas portas. Depois passo a chave nas janelas. Separo garrafas vazias e me distribuo aos poucos. Viver é esse ritual de bater os pés para reconhecer degraus. Tem dias que os sapatos ficam presos à parede. Tento imaginar como seria a cama
sobre um varal de roupas. E gosto de pequenos espaços, eles diminuem a falta. Nem lembro daquela mesa de 6 lugares. Acordo, muitas vezes, com a poesia sobre mim áspera, mas abro os olhos, visto de propósito a blusa pelo avesso, e tomo o café no pires. Não desisto de ler poemas para a xícara. Obrigada. A canção que toca. No primeiro cheiro de café da manhã, ainda me come com os olhos. Leva o pedaço de kiwi aos lábios e penso que reencontrá-lo é a canção que não deixei de escutar, mas não traz de volta os incêndios, o quanto me desdobrava em movimentos para esculpir seu corpo de anti-herói e lhe beijar as pálpebras perpetuadas, feito a voz de Betânia dizendo: eu gosto de ser mulher. Nesses 13 anos depois, reconheço seu corpo, com censuras, é verdade, mas a ternura, meu Deus, de ser lírio ou simplesmente flor aberta, permanece. Tem mais um para ler? É isso? Poema Quase Feliz. Esse poema eu dedico, ele sempre, quer dizer, sempre foi dedicado ao Jacinto Fábio. Era um elefante o amor por aquele homem. E havia desejos de possuir um céu azul sem fim. Tantas horas puras tivemos que quase acreditei naquela perfeição plena de Deus, do diabo. Agora que uma África nos separa, compreendo porque minha vida é só exaltação de terra e estas mortes súbitas. Obrigada, obrigada. Muito bonito, Lila. Eu queria... Esse livro seu, também um livro, Céu Despido, além do título lindo, um livro muito bonito também. Nesse livro tem um prefácio do Afonso Henriques Neto, que vai estar com a gente daqui a 2 meses, né? Uma das coisas que ele fala no prefácio, ele se detém sobre 2 pontos mais específicos. Uma das coisas, eu vou ler brevemente, que é um pequeno parágrafo. Ele diz: a poeta mantém no livro extenso diálogo com muitos de seus autores eleitos. Cecília, Murilo, Bandeira, Goulart, Borges, Cabral, Camões, Manuel de Barros, Clarice, Pessoa, né? Drummond, todos presentes na ampla tapeçaria que Lila vai entretecendo para nos revelar os corações profundos que nela palpitam, ora tangidos pelos sopros da infância menina, ora pelos sonhos da mulher paixão, nos encontros e desencontros com a matéria amorosa. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua relação com outros e outras poetas, né? Como é que você... esses poetas e essas poetas que são formadores de sua voz, como é que você estabelece essa conversa, com quais você realmente ama mais profundamente, como é que você utiliza isso na construção de seus poemas? Eu sou completamente apaixonada pela Cecília Meirelles, Hilda Hilst, Castro Alves. Eu acho, inclusive, que quando eu morrer, eu vou direto para o céu, não vou parar em lugar nenhum. Eu sempre acho isso. E quando eu chegar no céu, eu vou fazer 2 coisas. Uma, eu vou ser atriz. Eu sempre quis ser atriz e não pude ser. Então, no céu, eu vou ser atriz. E vou viver uma linda história de amor com Castro Alves. Eu gosto demais de Castro Alves. Mas gosto de todos esses outros poetas, eu leio, porque eu acho que é importantíssimo a leitura. E, como eu disse no início, né, a minha paixão primeira foi Cecília Meirelles, né, quando eu li Leilão de Jardim. E, ao longo dos anos, nas oficinas, né, a importância das oficinas é exatamente isso, né,
pelas leituras que você faz, né? E eu tive a oportunidade também de fazer uma oficina por 2 anos com o Ferreira Goulart, que era uma vez por semana. Então, foi muito bom, né, fazer essa oficina e conhecer muito mais a poesia, estar perto do poeta, né? Conviver, né? Foram 2 anos, teve uma parada, mas, enfim. E, então, eu sempre procuro ler, não só esses, Drummond, Pessoa, Mário Quintana, Bandeira, Adélia Prado, mas os poetas mais novos que eu gosto, né, os poetas contemporâneos, né, que tem muita gente boa, né? Então eu faço questão de ler, porque acaba sendo uma troca. Eu acho que hoje, com um pouco da minha maturidade, o mais importante nisso tudo não é só a escrita do poema, mas é também a leitura do poema. Então, nós que somos poetas, nós temos que ler poetas. Isso é fundamental. Por exemplo, eu que sempre gostei da literatura infanto-juvenil, nunca deixei de ler livros infanto-juvenis. Eu gosto muito disso. Então, eles foram assim importantíssimos na minha vida, continuam sendo. Tem muita gente boa hoje, não só no eixo Rio-São Paulo. Eu conheço 2 poetas, um que é de Marabá, que é o Ayrton Souza, e o outro é maranhense, que é o Antônio Ailton. Muito bom. Que são 2 poetas muito bons, né? Acho que você conhece. Conheço. Então, são poetas muito bons que eu tive o privilégio de conhecer. Nossa, a Mariana Iannelli, a gaúcha, a Mel Becker, né, que eu gosto. Hein? Mel não, é Mar. Eu gosto muito dos poemas dela. Enfim, tem muita gente boa, muita gente. E agora, assim, você sente antes de você falar os poemas, só essa pequena conclusão, você sente um trânsito entre o que você escreve? Que essa pergunta acho que é muito interessante, porque muitos poetas e muitas poetas aqui, né? Eu inclusive gosto de pensar sobre essas coisas, né? Você sente um trânsito entre o que você lê e que bate, que você realmente sente que você dialoga com aquilo profundamente e o que você escreve? Existe digamos assim, esse comércio dentro da poesia? Poesia, quando eu vou... Não, eu acho assim que são importantíssimas as leituras, mas não, eu acho que na hora da escrita, não. Eu sei, eu posso ter, por exemplo, eu sou apaixonada pela Hilda Hilst, né? Acho que a Hilda, ela escreveu sobre tudo, essa mulher, né? E ela tem um livro do Desejo, que é um livro só de poemas de amor, né? Poemas da paixão, né? Da Hilda. E eu lembro que eu li alguns poemas e eu disse assim, puxa, que vontade de ter escrito esse verso, né? Ou esses versos, esse poema. Mas na hora da minha escrita, não. Eu acho que o que fica é o aprendizado, né? Ou seja, que você tem que trabalhar muito o seu texto, né? Eu acho que isso é fundamental. O trabalho com as palavras, a leitura em voz alta te ajuda muito, né? Mas eu não vejo muito. Eu trago no sentido do aprendizado, de tentar fazer o melhor, de querer o melhor, nem sempre consigo, mas eu não vejo muito, não. Tá ótimo. Fale 3 poemas para a gente, então, Lila. Vou aproveitar, fazer só transmitir um pedido. A Silvia Carvão, tudo bem, Silvia? Está pedindo para você ler o poema que fala do poema, desculpe, o poema que fala do Guaraná Jesus. Se você puder, não precisa ser agora, mas... Guaraná Jesus? Tá aqui.
Tá, eu vou, tá bom. Eu Não precisa ser agora, pode ser depois. Precisa ser agora. Eu sou louca pelo Guaraná Jesus. É o melhor refrigerante que existe, é o Guaraná Jesus. Ele é cor-de-rosa. Então, tá, eu vou ler aqui. Eu vou ver, Silvia, eu vou ver se esse do Guaraná Jesus. Nunca pude ser paisagem diante da janela. O amor não bate leve à minha porta. Está mais para o violoncelo com suas 4 cordas do que o piano aberto às mãos de Mozart. O amor me leva a lugares desertos e desconhece minha sede. A simples sede do filho que não quis, o neto que não vai ler meus poemas em voz alta, completamente só, sem cachorro, gato, borboletas que me vigiem. Mas olhem para mim, ainda há leveza, batons, o azul da promessa no vestido. Conjugação. Eu tenho um carinho por esse poema, porque ele foi feito na oficina que eu fiz de poesia com Ferreira Goulart na UERJ. E quando eu li esse poema para o Goulart, ele me deu a sugestão de que eu deveria mudar um verso. Aí ele disse: a senhora muda se quiser. Mas eu sou uma pessoa boba, mas louca eu não sou. É lógico que eu aceitei a sugestão do poeta e mudei. E com esse poema, Conjugação, eu ganhei um concurso. Tirei o 2º lugar nesse concurso da Petrobras e ainda ganhei R$900. Conjugação. Um quadro de Van Gogh ou um verso de Cecília não tiram de mim a imperfeição. Sei quando a noite é insulto e que não terei à minha porta as 4 estações. Nem os deuses, nem as salamandras, com seus poderes, hão de me livrar do cansaço, dos punhais, desse céu escuro, atormentado. Aquilo que mais sei sempre me atravessa, não se eterniza. Ainda que eu saiba a cor dos meus desejos, continuo bebendo desta taça funda, mas não darei nome a tanta sede. Falta mais um, né? Muito bom, lindo. Mais um. Marcação. Pela 1000ª vez, a vida puxa o tapete sem cerimônia. O assoalho escuro, convite para mais uma aula de sapateado. 1, 2, 3, o touro vai se desenhando. 1, 2, 3, os braços em movimento inauguram o voo de borboleta. 1, 2, 3, 4, a coragem evoluindo na marcação. 1, 2, 1, 2, não temas, não temas. Obrigada. Bom, eu não resisto a fazer uma segunda pergunta, na verdade, uma provocação do Jacinto, que está dizendo aqui: se der tempo, pergunte a Lila por que ela sente ciúmes de alguns poemas dela. Como? Como é que é? Se der tempo, pergunte a Lila por que ela sente ciúmes de alguns poemas dela. Eu não sei dessa fofoca. Então... Eu não consegui entender porque ela se... porque ela sente ciúmes de alguns poemas dela. O Jacinto está falando isso, Nuna, porque nós fizemos durante muitos anos, tivemos um grupo de poesia, né? Enfim, então nos reunimos durante muitos anos, foram muitos anos, tivemos 2 grupos de poesia. Por que eu tenho ciúme? Não é bem ciúme, né? O Jacinto é um amigo bobo. Eu acho assim, que às vezes tem alguns poemas que você diz assim: não, esse poema eu não vou mostrar para ninguém. Vou dar a minha cara a tapa,
ou publicar ou ler sem mostrar para alguém. Porque, por exemplo, eu troco muito com Jacinto, enfim, e tem alguns que não. Alguns poemas eu não mostro, assim, vou dar a cara a tapa. Eu prefiro, então talvez seja esse ciúme que ele fala. Entendi. Você reserva para você mesmo e só vou. bota no livro e... Pois é, então, dentro dessa perspectiva, como é que é especificamente, também no espírito que nós estamos aqui com muitos poetas e muitas poetas presentes, né? Como é que é o seu artesanato mesmo? O que para você, para cada um tem uma pegada, né? Tem uma abordagem. Enfim, para alguns a sonoridade é mais importante, para outros a imagem, para outros o pensamento que vai sendo elaborado. Alguns tentam combinar todas as camadas, enfim, dentro do poema. Para você, aquilo que detona e como é que você depois vai fazendo essa carpintaria do poema? Para mim, é a imagem. Meus poemas passam primeiro pelos olhos. Eu tenho necessidade de olhar. Inclusive, eu adoro cadernos, mas eu também gosto da folha do papel branco, né? Porque eu gosto de ficar olhando para o papel branco. E quando eu digo que passa pelo olhar, e que eu anoto, porque eu tenho necessidade de ver. Para mim, ver é o mais importante de tudo. Depois... Travou, Lila. Nuno, Oi, Nuno, eu acho que tem que pedir para algumas pessoas que estão com o microfone aberto que fechem. Eu acho que o Elias está com ele aberto e quando faz um barulho lá, aparece a imagem dele e some a da Lila. Oi. Tá, Elias? Tinha sumido, Lila. Sumiu, voltou. Voltou, que bom. Então é isso. Sempre primeiro pela imagem. É fundamental para mim ver. Toda a minha poesia passa, mesmo aquelas que são tão da memória, né? A gente tem alguns poemas que, né, das nossas memórias, mas eu fico sempre vendo as imagens que eu vivenciei aquilo, e aí eu escrevo. Sou muito apegada à imagem. Ver é fundamental para mim. Isso é perceptível na leitura, a gente saca. As imagens elas têm são poderosas. São poderosas. Nuno. Sim. Oi, depois eu quero fazer uma pergunta para a Lila, tá? Não, deixa eu Lila falar 3 poemas, então. Sim, tá. Esquece. Vou ler os 3, né? Ler os 3, tá. E aí, Suzana faz a pergunta. Temos aqui 2 perguntas do público que ainda não fiz e tem outras que eu quero fazer também. Tá ok. Por enquanto, pode ter mais. Convite. Esta maré invadindo a memória. A garça próxima é a saudade molhada, mas elegante. Diante de tudo que foi possível viver, diante de tudo que foi possível orquestrar com coragem. Tantas vezes desejei tocar o violino, quando só foi possível ter um instrumento de percussão. E toquei nas feridas reservadas, em tudo que podia ser bosque, o prazer imediato. Esta maré, com seus movimentos de alternância, placidez, e minha linguagem, a pedir água. Felicidade. Toma, homem,
Este é meu corpo, barco à vela, como qualquer embarcação. Nas marés da sorte, a maturidade de ir dominando o fogo. Os enganos não enganam mais. Gosto deste ai não lírico, do meu jeito cigano de nunca mais acreditar. Toma, batidas mínimas. O que chamo amor está em Bangkok, Beirute. E visto a roupa, o que espero o galope lento, lento das palavras. A poesia pode tudo. Sumárias. Estão ficando sumárias e menos vermelhas minhas paixões. Já não existem cavalos sobre os desejos. Saudade do desatino, do meu peito vivo, carregando cruz e vícios. Metade da minha vida foram vermelhos meus olhos. Nunca o vestígio lírico das paisagens. Só o vermelho ressurgindo em cada esquina. Vermelho foram João, Evandro, Joaquim, Antônio Carlos. Se pudesse ressuscitar um naco dessa saudade vermelha, continuaria a inventar a casa, o barco. Obrigada. Suzana? Está sem som, está sem som. É que eu tô no celular, aí eu fico confusa aqui. Lila, bom, Lila, eu gosto muito da sua poesia, né? E você tem, como o Nuno falou, são algumas palavras recorrentes e temas, né? Um deles você acabou de dizer, a saudade, né? Uma palavra que está sempre muito presente aí no texto. A impressão que eu tenho, é uma pergunta, é que você, às vezes, parte de um conceito, de um conceito e tenta desenvolver aquilo, né? De alguma forma. Então, eu vou ler um poema e vou querer saber como é que foi isso. Aceitação. Aceitação. Está dando algum problema, gente? Não, acho que não, né? Tá. Aceitação. Não serei poeta da angústia e do êxtase. Quero sentir falta de tudo. Por não ter o que falar com Deus, que venha a trégua derradeira. Se ainda sinto felicidade ao ouvir passos que chegam, é porque saudade não se mata, se aumenta. A impressão que eu tenho é que esse poema partiu disso. Saudade não se mata, se aumenta. Conta aí esses seus segredos, né? Como é que você, né, de onde você parte? Esse poema, por exemplo, a impressão que eu tenho é que veio aquela imagem e o poema veio depois. Esse poema, ele tem uma história, né? Alguns poemas têm uma história. Eu ia passando na rua, uma daquelas ruas lá do centro, não sei se era na Rua da Assembleia, enfim, e tinha um mendigo, e ele estava com uma cuia, assim, né? E ele tinha uma voz forte, né? E ele falava assim: gente, coloquem uma moeda, eu preciso voltar para onde eu estou, não, de onde eu vim. Eu quero voltar para a minha terra. Ele falava isso bem alto. E aí eu olhei, e aí foi quando ele disse: gente, saudade... Saudade, como é que é, Suzana? Lê aí de novo. Não se mata, se aumenta. Não se aumenta. Aí ele disse assim: gente, saudade não se mata, se aumenta. Quando ele falou isso, primeiro que eu ganhei o poema, né? Ele me deu o poema. Eu fiquei tão encantada com isso, por isso que eu digo que toda a minha poesia passa pelo olhar. Aí eu voltei e coloquei o dinheiro lá na cuia. E anotei
aquilo, né? Então, isso é muito forte. Daí quando eu cheguei em casa, eu fiz esse poema. É como o primeiro poema que eu li para vocês, Inesgotável, que quando eu digo já fui tão antiga querendo ser feliz, eu ganhei também. Eu ganho muitos poemas, muitos versos, pela questão de olhar e, lógico, de escutar, mas principalmente de olhar. Eu estava no vagão do metrô e tinham duas mulheres. O vagão estava vazio, tinha essas duas mulheres sentadas assim, e eu sentada aqui desse lado, elas do outro lado. E aí uma delas virou e disse: mas você não está mais namorando com fulano de tal? Aí ela disse: não, eu já terminei. Ele é muito moderno para mim, esse cara, e eu sou muito antiga. Aí o poema, o verso nasceu ali. Já fui tão antiga querendo ser feliz. Então eu tenho essas coisas de observar, de ficar muito atenta. E eu ganho, né? É como também tem uma outra história na igreja, que o padre, fazendo um sermão, disse: vocês não têm o coração no lugar certo. Por isso que eu digo, não tenho o coração no lugar certo, mas não movo montanhas para ser amado. Ele me deu também um poema, né? Eu gosto muito dessas coisas maravilhosas da escrita da poesia. Então, fale 3 poemas para a gente com essa riqueza de escuta e de olhar. Vamos ver aqui, deixa eu só ver. O Amante, com pensamento em Murilo Mendes. O mundo começa nos pés de Ezequiel. Depois vem as mãos, espalhando desejos sobre aquele mar branco. Ora é um navio atracado sobre as areias. Ora, este menino chutando o vento. E me comovem o ar puro de seus braços agitados, que não pedem socorro, só liberdade. Suas costas com poemas de bichos desconhecidos, seu intocável abismo de pássaros ou fantasmas, aquela anarquia eterna de línguas, o mistério de cada audácia. Ele é sempre uma visitação. Com Ezequiel, não retorna ao lar, acendo sozinha as luzes da casa. O olhar maduro da onça. Não se escreve um poema de amor impunemente. No desvão da noite, uma onça perpetua a sombra de... Vou começar de novo. Não se escreve um poema de amor impunemente. No desvão da noite, uma onça perpetua a sombra de fogo com teu caminhar espaçado. Há uma súplica com os devidos ais prudentes. A onça sabe onde derrama seus passos. Crava os dentes nesta carne que tem cheiro de batismo, o sangue suado de caça. Que rara luz expressa teu corpo. A onça é, aos poucos, domesticável. Não se escreve um poema de amor impunemente. Falta mais um? Falta mais um, né? Era para ser música. Hoje acordei com o céu em minha cama. Saio devagar para não acordá-lo. Tenho desejos de escrever o poema definitivo. Afinal, o que dispomos não tem medida, envelhece e vez por outra consola. Hoje acordei, nada altera o sol modificando a cor da camisola branca, o conhecimento que tens do meu corpo. E quando não houver mais pássaro, cheiro de rosa amarela nas palavras, volto a sonhar,
o Antônio Frederico de Castro Alves. Obrigada. A Márcia fez uma pergunta e que remete a alguma coisa que eu vinha pensando ao reler seus livros, né? Ela coloca a seguinte questão aqui: Lila disse que está sempre à disposição da poesia, mas como a poesia ajuda também a lidar com as dores? Como é essa relação de troca entre as duas, Lila e poesia? Aí, assim, complementando, assim, pegando carona na questão da Márcia, assim, eu vou falar de uma visão um pouco pessoal, assim. Eu não gosto no geral, né, assim, há exceções, por exemplo, de certa tendência que às vezes há na poesia quando o poeta ou a poeta se coloca demais no poema, assim, falando de si num autocentramento, e a gente é como se tivesse ali quase uma sessão de psicanálise, né? O poema vira uma sessão de psicanálise. E é interessante que o seu poema ele tem essa tem essa relação com a escuta, como você contou para a gente agora, que é preciso saber escutar para poder roubar esses poemas da realidade, né? Se você não só o poeta ou a poeta que escuta sabe fazer essa captura, né? Mas em alguns poemas você fala parte de questões pessoais, de dores, enfim, de saudade, etc. Mas isso é colocado de maneira muito... Você transcende o pessoal, isso eu quero dizer, né? Eu vou ler um poema seu, por acaso, é o poema que abre a Idade das Águas, não sei se dá para ver aqui, acho que dá, né? Que é um poema que já, assim, ele me impacta de cara, assim, por um certo estoicismo, assim, porque acaba que a emoção pessoal é o que menos importa aqui, porque ela transcende, né? Isso passa para a minha emoção, né? Comunica com a minha emoção e com a emoção de muitas pessoas, né? O poema chama Hora do Sol e é assim: não ofereça outra face, porque tramo impassível com meu olhar. Se ergo aos céus o que me fere, tudo é quase grito-canto de um silêncio tarde. E nado em redes, peixe não chora. Isso é belíssimo, né? Então, eu queria que você falasse, quer dizer, a partir da questão da Márcia, né, dessa relação entre o pessoal e o que transcende o pessoal no poema, né? É uma bela pergunta, não sei se eu vou saber responder, vou tentar. Eu utilizo muito a primeira pessoa, mas quando eu faço isso, eu tenho muito cuidado de que a coisa não se torne, como você falou, né, uma sessão de psicanálise, né? Eu tenho cuidado com isso. Muito cuidado. E ao longo dos anos eu fui tendo muito mais cuidado ainda, né? Porque você vê, mesmo quando eu falo, já que o amor é uma coisa, é algo recorrente na minha poesia, mas eu sempre tento falar de um modo mais amplo, né? Eu fico muitas horas, por isso que eu escrevo muito e rasgo muito. Eu uso muito o eu, né? O eu está ali, né? Mas é um eu que eu quero que ele seja plural, que ele passe, que toque o outro, que não fique só voltado para mim, para as minhas questões. É um eu lógico... expandido e coletivo, né? Isso, é isso. Eu quero esse eu coletivo, né? Eu faço, eu tento muito isso, né? E às vezes eu tenho até uma resposta em relação a isso, como eu falei, né? Que às vezes determinados poemas que você lê e às vezes uma pessoa vem falar contigo, puxa, eu gostei disso que você me disse, que você está usando a primeira pessoa, mas atingiu a outra. Então, esse eu, mas que ele seja coletivo.
né? Embora eu acho que quando a gente escreve, por mais que você queira deixar todas as suas emoções, as suas memórias, mas você está, né? Elas estão ali dentro, né? Na tua escrita, né? Mas eu tenho cuidado, sim, com isso. Eu tenho cuidado, muito cuidado. Não, e funciona, porque, de fato, a gente se... É nesse ponto que eu acho que o poema captura, né? Quando ele não é... Ele, evidentemente, a emoção pessoal, o ponto de partida pessoal é muito válido, porque nós não nós somos humanos, né? E tudo que é humano comunica, né? Mas tem aquele ponto do autocentramento e tem um ponto que aquilo transcende, né? Que é preciso que o poeta saiba fazer aquilo realmente comunicar e não ficar uma coisa de autorreferência, e isso é belíssimo. Nos seus livros, isso é muito perceptível e muito bonito. Então, fala 3 poemas para a gente, Lila, por favor. Poema grego. Esse é um que eu falo, né, o título, vocês vão ver como tem muito das minhas memórias, mas eu acho que também tem essa coisa mais universal. Poema grego. Nasci numa ilha fundada por franceses. Acordo como se estivesse em Troia. A corda continua sendo esticada, mas não é por Aquiles, ou Heitor, o maior dos troianos. O que a vida me dá, além de travessias extremas, dos 12 trabalhos de Hércules, diariamente multiplicados? Porque não tive o direito de dormir com Ulisses e fugir para Ítaca quando quisesse. Suportar tantas guerras não me faz imensa. Naveguei, para chegar bem ali onde não há barcos atracados. Apenas este cavalo, que mede 1,61 m. Foi possível viver. Não renego nenhum dos amores que tive. Abro a janela, o beija-flor de corpo aberto lembra outro que carregava o mundo. Depois, ouço passos leves de elefante. Mas elefantes chegam à janela? Não renego que foi possível viver sem medidas. O tempo todo fui fera diante do leão que mais amei. Ele sempre me abandonava nos momentos belos, absurdos. Feito árvore, não fiz o filho desejado. Amei na total falta de estrutura. Nenhum dos amores foi a casa. Deixa eu só ver. O leão aqui do Mercado de Trabalho. É. 2 instantes. O poema nasce dizendo tudo. Passa limpo esse desequilíbrio de forças, essa vontade de não delirar sozinha, de não suportar tantas idades neste corpo cansado. O poema, às vezes, cria uma segunda pele. Quero o precipício, amanhã que talvez comece, e de repente tem a lâmina de uma faca, avança entre relâmpagos, no meio de mim. Perdido, pousa no instante quase cego. Depois, como se tivesse o trapézio, ele salva. Que é o... Lila,
tem uma coisa também, uma coisa que eu observo, eu procuro observar em todos os poetas e todas as poetas que eu leio, né? Procuro ler bastante. Como você, eu estou atento também ao tempo presente, né? A quem escreve hoje aqui junto com a gente, né? É a relação primeiro, a relação com a realidade imediata e a relação, nesse contexto, a relação com o espaço, né? Nós somos assim, a civilização se tornou fundamentalmente urbana. A gente vive 70% das pessoas ou mais, não sei como é que está a estatística, vivem em cidade. Nós vivemos em cidades, né? E aí, linkando com a sua poesia, eu observo que você tem a gente pode dividir seus poemas em alguns deles, pelo menos assim, em duas perspectivas. Uma é o ambiente da intimidade, a sua relação com o interior da casa. E o outro é a sua relação com a cidade, com o exterior, né? Então, eu queria que você falasse sobre isso. Como é que é a sua poesia, como é que você pensa a poesia justamente nessa dicotomia entre interior e exterior, entre o íntimo e o público, que assim, é muito perceptível isso na sua escrita. Eu sou muito escancarada, né? Eu sou muito derramada no que eu escrevo. Eu acho que é porque essa coisa do olhar, né, de me dedicar, né? Eu sou uma pessoa que eu estou sempre aberta para a poesia e essa coisa de observar, né? Você vê, eu consigo pegar ideias, eu consigo pegar versos, né? Assim, de tudo, né? E de olhar, né? Eu quero ter sempre um olhar demorado sobre todas as coisas. Eu acho que isso é fundamental. Eu não quero passar indiferente, eu quero olhar. Eu acho que é por isso que eu consigo trazer essa coisa tão íntima, mas que ao mesmo tempo não é tão íntima, não é só minha, mas de levar o outro, de tocar o outro, né? Quando eu digo que eu ganho versos, né? Eu tenho uma vez eu cheguei para visitar uma amiga e ela disse: eu estou cheia de dores. Eu cheguei e disse: mas você não procurou um médico? Aí ela virou para mim e disse: ah, Lila Maia, eu já dormi com tantas dores. Ela me deu um verso, né? Já dormi com tantas dores, né? Então, assim, eu tenho essa preocupação, uma preocupação maravilhosa, mas não é preocupação, na verdade, não é essa palavra. Eu tenho essa disponibilidade de estar aberta, porque eu acho que é mais fácil, não é mais fácil, dá mais prazer, não é, quando você consegue captar essa coisa de fora e você traz para a sua poesia. Quando eu digo que a minha poesia é feita de lugares comuns, né, do cotidiano, é por isso, é pelo olhar, né? Pelo olhar. Eu sempre bato nessa tecla do olhar. E aí tem, então, a sua deriva, né? Você ou está, né, no íntimo da sua casa, isso. ou você está nos caminhos da cidade, olhar. olhando, né? É bonito isso, né? Mas as formas de escuta, né? Assim, transcendendo o limite do sentido da escuta, né? A escuta com o ouvido, mas a escuta com o olhar. A apreensão da realidade, né? Bacana. Isso. Muito bom. Faz 3 poemas para a gente, Lila. Faz 3. 3 poemas. Eu vou ler esse poema, que faz parte do livro As Maçãs de Antes, né, que foi o meu pedido, a pedido da Susana Vargas. E esse poema, o que eu escrevi aqui, aconteceu mesmo. Então, foi o meu olhar sobre o que eu participei. O título do poema é Mercado de Trabalho. Quando o insuportável começa a virar maré cheia, me pergunto: por que não me tornei alpinista de empresa
escalando os prédios mais altos da Avenida Rio Branco. 4 anos de letras, mais 2 de pós em literatura portuguesa, o curso completo de inglês no IBEU, não permitem que a mesa do café seja invadida de iogurtes, queijo branco, uvas, kiwi, pêssegos, mamão com mel. Por que não me especializei em alturas? Uma estrofe de cor dos Lusíadas não é suficiente para o trabalho de call center na empresa Silva Lins. Era preciso ter um diferencial na voz, mas eu disse um verso de Camões. E a menina ao meu lado, estudante de propaganda e marketing na Estácio, saia justa, corpo bronzeado de Ipanema, um quê de roquidão forçado no final das frases, sai com carteira assinada e R$ 700 por mês. Eu participei dessa reunião para a escolha de uma pessoa. E essa menina era muito bonita mesmo, muito bonita. Estava ao meu lado, era exatamente isso. Ela tinha voz rouca e eu não fui a contratada, saí profundamente triste, precisava do emprego, mas fiz o poema, ganhei o poema. Isso é que é importante. Tem mais um, né? Acho que está... Tá sem som. Desculpem, eu tirei o som. Está aqui registrado. Né? Está aqui gravado, muito bom. Você poderia falar o poema As Maçãs do Antes? As Maçãs de Antes, tá? Que é o poema mais... que eu deixo, mas eu vou falar. As Maçãs de Antes. Onde estão a catedral que me vigiava atenta, a vontade de lamber sinos para que minha língua pudesse falar de glórias? Vagueia pelo quarto uma véspera, uma demora sobre o corpo, sem o sol, a varanda, as maçãs de antes. Quero a mesma brancura das areias do menino, o castigo leve quando insistia em ser Pinóquio, o medo das histórias de assombração contadas por Maria Adélia. Há um touro tombando só para o lado esquerdo, uma arena de memórias. Pudesse eu trazer de volta para a gaiola o canário do meu irmão Olímpio e algumas cenas da infância que tinham o dom de me perpetuar. Obrigada. Falta mais um? Mais um. João. Posso lembrar dos bilhetes que João, garçom do Baixo Gávea, me entregava. No Baixo Gávea, por causa dos bilhetes trocados, namorei um quase Brad Pitt. Seus beijos tinham sabor de caramelos de leite da Copenhague. Namoramos 3 meses e 7 dias. Quando o recebi no apartamento da rua Domingos Ferreira, em Copacabana, meu Brad da Gávea chegou coberto de rosas amarelas. Hoje, tenho desejo de comer caramelos de leite da Copenhague. Não por consolo, sinto falta de delicadezas. Obrigada. Lindo. Bom, a gente está meio que se aproximando do final, como sempre tem esse momento que para mim é sempre triste, porque dá vontade de ficar batendo papo aqui a tarde inteira, né? Até entrar pela noite, mas a gente tem a limitação de tempo. Então, em face disso, eu queria perguntar a você, Lila, para onde você está olhando agora? O que está capturando o seu olhar e que vai estar no próximo livro? Como é que você está construindo esse próximo volume? Eu estou querendo muito
querendo, mas desejando muito publicar um livro, né? Porque o meu livro mais recente é de 2013, que é o livro de poemas para adolescentes, o Coração Range sob as Estrelas. O meu olhar está muito mais sério, né, diante de tudo que está acontecendo, e eu sempre fico anos em cima de um livro, e na verdade, eu estou com 2 livros no um que eu acho que eu ainda tenho que trabalhar muito mais, mas o outro, eu acho que eu consegui chegar onde eu queria. Tem os poemas da memória afetiva, os poemas da rua, e como sempre, né, eu não esse tema vem sempre na minha cabeça, né? Acho que é por causa da minha paixão pelo Castro Alves, e então tem os poemas de amor, né? O Castro Alves escreveu lindos sonetos de amor, então tem poemas de amor, mas tem muitos poemas que eu considero aqueles poemas da rua, quando eu digo é desse olhar para fora, né? E lógico, da minha memória afetiva, porque a gente vai chegando numa idade que eu acho, pelo menos comigo, então eu quero perdoar. Eu acho que o perdão, e olha que perdão é uma coisa muito difícil, então é melhor perdoar, é melhor tentar ser mais calma, mais delicada, mais doce. Talvez a maturidade, pelo menos para mim, ela te dá isso, e isso é maravilhoso, você perdoar, né? Ter esse olhar, continuar com esse olhar muito mais demorado sobre todas as coisas. Lila, Oi. lê um poema do Coração Range sobre as Estrelas. Range sobre as Estrelas. Então eu termino com ele, não é isso? Mas eu queria antes... Tem uma pergunta também, eu acho. Tem uma pergunta aqui da Sueli, que eu não gostaria de deixar de fazer, que ela diz: se houver oportunidade, gostaria de saber da Lila qual a importância das oficinas de escrita, que importância essas oficinas tiveram para você, né, quando lá atrás você passou por elas, né? Mas eu termino, então, com esse do livro, O Coração... Mas deu para ouvir, Lila, minha pergunta? Não deu, porque... Desculpa. Então eu vou repetir, porque a Sueli fez uma pergunta que é assim, ela disse: se houver oportunidade, gostaria de saber da Lila que importância as oficinas de escrita, se naquele momento que você participou de algumas oficinas, elas tiveram para você, como é que foi essa importância? E aí depois você termina com esse poema. Com esse poema foram fundamentais. As oficinas literárias foram fundamentais. Eu não fiz só oficinas de poesia, né? Eu fiz oficinas do conto, da crônica, que é um gênero que eu gosto muito. Eu fiz de literatura infanto-juvenil, porque nas oficinas você aprende algumas coisas maravilhosas, né? Quando eu fiz com a Susana Vargas, isso eu aprendi com a Susana Vargas, a não ter pressa em publicar. Isso foi fundamental, porque a gente tem pressa em publicar. E, às vezes, os poemas precisam ser muito mais trabalhados, né? A ler foi fundamental. Eu conheci poetas, escritores que eu não conhecia, e a oficina te propicia isso. Então, eu sou uma pessoa que eu acho que sem as oficinas, e eu estou dizendo isso não porque eu sou amiga da Susana Vargas e na Estação das Letras, não. Eu digo isso porque eu acho que sem as oficinas eu não teria chegado assim onde eu cheguei, no sentido de que
algumas coisas que eu escrevo eu gosto, eu quero colocar na rua, outras não, precisam ser trabalhadas. Mas as oficinas me ajudaram, foram fundamentais na minha vida, fundamentais. Então, eu posso terminar, né, com esse poema. Pode, Lila. Obrigado. Obrigada. Antes de terminar, eu queria agradecer o convite da Susana Vargas, agradecer você, Nuno, muito obrigada, agradecer a todos vocês que me assistiram, a vocês, meus amigos queridos, um beijo para você, Sueli, minha amiga lá de Curitiba, agradecer muito, foi um prazer, um prazer. Então, eu vou terminar com esse poema que é Recado Adolescente. O cisne diante do espelho, uma espinha nascendo onde não devia, a caixa de fósforo grande e vazia, o barco metido a navio, enfrentando grandes tempestades, o poema reescrito o tempo todo, o coelho fugindo da cartola. A mágica é não entender tudo. Obrigada, muito obrigada. Lila, obrigado. Olha, uma alegria mesmo a gente poder aqui ouvir você, ouvir seus poemas, ouvir você falar sobre seus processos, enfim, de escrita, sua relação com a poesia. Acho que todos nós aprendemos bastante aqui nessa tarde, que o maçarico está ligado lá fora e aqui ele está com esse calor humano maravilhoso. Beijo grande, obrigado mesmo. Oi, gente. Então, vou falar aqui as palavras finais, né, Nuno? Tá. Queria, assim, agradecer a Lila, né, ter vindo, ter nos presenteado com essas leituras, né, né, mostrando um pouco do seu trabalho, do seu modo de, enfim, caminhar, né, com o calçadão, com a poesia, né? E agradecer, obviamente, ao Nuno, a parceria da Malar Margens, presença de vocês. E também queria convidar vocês para uma... Eu não sei se estão me ouvindo aqui, eu estou no celular e fico um pouquinho complicada, mas queria convidar vocês para 2 eventos, os próximos eventos do IEL. Nós vamos ter no dia 1º, na nossa Sexta com Letras, que é esse evento de leitura, um evento dia 1º de abril, né? É uma roda de leitura com a Cláudia Gonzaga, a partir dos textos da Carolina Maria de Jesus. E vocês estão convidadíssimos para as 18 horas. E para o nosso evento, a nossa janela literária desse mês de abril, que vai ser no dia 14, nossa janela que vai festejar os 27 anos do IEL. Então, por favor, reservem um horário para a nossa festinha virtual, por enquanto. Ainda vou arrumar uma festa presencial para o pessoal que mora no Rio, pelo menos, né? Mas, assim, no dia 14, nós vamos ter a janela literária, e vai ser uma janela com o Ítalo Morricone, e ele vem ler Torquato Neto, tá? Vai ser o presente que ele dá para o Instituto Estação das Letras, tá? Uma leitura desse poeta, letrista fantástico que foi o Torquato Neto, e sobre o qual o Ítalo escreveu há pouco, publicou aqui há pouco, ele fez um trabalho de investigação, né, sobre correspondências e diários do Torquato, e acabou de publicar. Acabou, que eu digo, antes da pandemia, 2 anos atrás. Vocês estão convidadíssimos. Lila, muito obrigada. Você está vendo as manifestações aí, todo mundo, né? Você tem aqui uma legião de fãs, viu? E é isso, a poesia nos salvará, como diz a Adélia Prado. Isso aí. Tá, até mais. Próximo concerto também, estamos já com ele marcado. Vai ser com o Tanucci Cardoso e a Carmen Moreno, 2 poetas.
irmãos, gêmeos e poetas importantes na poesia contemporânea. Gente, boa tarde. Obrigada a todos pela presença. Beijo. Beijo para todos. Obrigado a todo mundo, viu? Venha no próximo. Lila. Beijão. É isso aí. Agora está na hora. Eu vejo as pessoas.